Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Toledo. Estamos hoje com um convidado mais que especial, ele que vai contar para nós um pouco da sua história, ele que é filho de Toledo também, ele que é da terra aqui, morador de Toledo há muitos anos, mais especificamente ali de Novo Sobradinho. Convidado Ludwig, tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo. Então, Seja bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade da gente trocar umas ideias aí, falar um pouco da história, um pouco de Toledo. Meu nome então é Vilmar José Ludwig. Sou ainda nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de 13 de Maio. Chegamos aqui no Paraná, eu tinha 7 anos de idade, isso no ano de 1967. Então a gente lembra bem dessa história, assim, foi 4 dias de viagem em cima de um caminhão e muita coragem por parte do meu pai, com 4 filhos pequenos, vim encarar o mato. Mas acho que ele estava certo, ele e minha mãe é uma pessoa que incentivou muito para vir para cá. E vocês vieram do Rio Grande com a família, como você falou, em cima de um caminhão, movidos por um sonho, né? Movidos por um objetivo, como uma grande parte aí dos nossos paranaenses. O Paraná ele é rico em colônia, né? O Paraná tem colônia bastante de italianos, tem imigrantes alemães, ucranianos, os nossos vizinhos ali, os nossos quase vizinhos, os irmãos gaúchos, que colonizaram bastante aqui o oeste, também o sudoeste do estado. E essa força do povo que vem de fora é que forma o nosso Paraná, o nosso Brasil, na verdade, né, que é um país bem aberto. Ludwig, eu estou bem à vontade aqui contigo, estamos aqui tomando o nosso mate. E qual que é a intenção do nosso podcast? É fazer com que os nossos espectadores eles tenham acesso à tua personalidade, ao teu estilo de vida. É fazer com que eles conheçam mais sobre a sua pessoa através do digital. Que o digital ele já é o presente, ele não é o futuro. Então as pessoas passam uma boa parte aí nas redes sociais, uma boa parte do seu dia. E eu gostaria que você trouxesse da forma mais natural possível a sua história, como você falou, chegou aqui em Toledo ainda criança. E como que foi essa vida, meu camarada? Porque hoje você é pai, hoje você é avô. Quantos netinhos? 2 netinhos. 2 netinhos. 2 netos. Você é um homem empreendedor, você tem uma história de respeito aqui na cidade de Toledo, sempre ali no distrito Novo Sobradinho, ou morou em outro lugar? Sempre morei ali, na verdade fica entre meio Sobradinho e Vila Nova. Conte-nos, pode falar. Chegando em Vila Nova no ano de 67, até um mês a gente foi morar na vila, daí até que meu pai pôde fazer a casa, daí voltamos, fomos lá para a propriedade e até hoje estamos ali. E sempre trabalhando, daí eu acabei participando mais na comunidade de Novo Sobradinho, porque as crianças iam na aula ali, daí com participação na escola, na igreja, na associação de moradores. Muito bom sempre morar ali, muitos amigos, é um lugar bom. Pois é. Tem um ditado que fala assim, você já deve ter ouvido, somos nós quem fazemos o vizinho, somos Sim. nós quem fazemos a vizinhança. Eu já encontrei várias pessoas que reclamam muito do lugar em que moram, é fato que tem lugares que são mais difíceis do que o outro, mas eu me refiro ao respeito que você ganha quando chega no lugar. Então você conquistou esse respeito ali da sociedade, você viu o lugar também crescer, acredito, se desenvolver em termos de população. Isso é muito legal. Meu pai ele mora ali numa cidade aqui do Paraná chamada Campo Largo. E nós nos mudamos, eu sou campolarguense, e nós nos mudamos para o interior de São Paulo quando eu tinha 3 anos, ficamos 6 anos lá e voltamos para a mesma cidade de Campo Largo. E é onde meu pai vive até hoje. Nós viemos em 1993. Então daí 31 anos, né? E o meu pai ele tem um amplo respeito no bairro onde ele mora ali. Meu pai hoje ele é um senhor de 70 anos, forte, saudável. E não é incomum, às vezes que eu estou lá visitando ele, chega alguém. Chega um jovem, chega um colega ali e pergunta, Hélio, tudo bem contigo? Meu pai fala, tá precisando de alguma coisa? Que meu pai tem uma oficina, então sempre prestativo. E o rapaz, as pessoas falam, não, só vim ver como é que você tá. Está precisando de alguma coisa. Isso é o respeito que a pessoa ganha na sociedade em que ela vive. E isso, pelo jeito, você conquistou ali.
Sim, ao longo dos anos? Não só eu, como minha família, né? Meu pai é um senhor de hoje 90 anos, é muito querido por todos. Até quando a gente chegou ali no Paraná, faltava tudo, aqueles vizinhos que já estavam estabelecidos ali, ajudarem muito sempre, foram muito prestativos, e a gente tem essa amizade com os filhos deles até hoje. A maioria daquelas pessoas já estão falecidos daquela época. Acho que dessa turma que meu pai ali em Roda, quando meu pai veio, acho que só tem ele e mais 2, 3 senhores ainda. A maioria assim já faleceu. Minha mãe também já faleceu faz 4 anos. Mas a amizade entre nós é muito grande, entre os filhos, os netos dessas pessoas. E os netos ficam muito contentes quando a gente conta a história do avô, que ele ajudou a gente também. Os netos ficam felizes com isso, cara, né? Imagina. 90 anos teu pai tem. 90 anos. É lúcido. Lúcido, mora junto comigo. Eu tive, assim, na vida, a minha mãe sempre confiava muito em mim como um filho, né? Daí ela pediu pra gente ficar ali na propriedade, eu acabei ficando, porque eu gostava da lavoura, meus irmãos, 2 foi trabalhar com caminhão, o outro mais novo já sempre saiu trabalhar no supermercado, depois banco, depois empresa, e eles moram 2 na cidade, outro na Vila de Sobradinho, e eu fiquei no sítio até hoje. Puxa vida. Eu fui criado, bem dizer, no interior. A minha infância foi no interior, nessa cidade do interior de São Paulo. E depois que eu me mudei para Campo Largo, eu fiquei pouco tempo com os meus pais. Eu saí da casa dos meus pais com 16 anos e eu fui trabalhar. E eu morei em várias cidades aqui do interior do Paraná, sempre, na maioria do tempo, no interior. E, de vez em quando, por causa do trabalho, eu me transferia para Curitiba e passava alguns meses ali. Mas, sabe, igual cachorro na corda. Por quê? Porque eu sou apaixonado por esse estilo de vida interiorano. Tanto que estamos aqui em Toledo, escolhemos Toledo para morar. Porque esse estilo de vida interiorano, eu vou falar, não é que é mais fácil, não seria essa a palavra, mas flui melhor, é mais saudável. Essa comunidade entre amigos, entre família, não é difícil você pegar o carro num dia como hoje, por exemplo, e você sair pela cidade, pelos bairros, num fim de tarde, e você vê ali uma roda de pessoas sentadas tomando chimarrão e conversando, pessoas adultas, pessoas jovens também, e assim, ninguém com o celular na mão, ninguém dando risada para a tela, as pessoas dando risada entre elas. Não é incomum isso. Isso é uma coisa normal aqui nas cidades do interior. Por quê? Porque as pessoas, elas têm mais tempo de qualidade. Então as pessoas no interior, elas trabalham igual às pessoas da cidade grande, elas pagam contas igual às pessoas da cidade grande. Mas, por exemplo, aqui em Toledo, onde nós estamos, uma cidade de 151 mil habitantes, segundo o último censo. Para eu me deslocar daqui do bairro onde nós estamos para o centro da cidade, nós levamos 4 minutos, 5 minutos de carro. E assim, é uma cidade grande, Toledo não é uma cidade pequenininha. Em Curitiba ou nos grandes centros, nas grandes metrópoles, para a pessoa cruzar de um bairro para o outro, dependendo de onde é 1 hora, sem trânsito, 40 minutos. Então, esse tempo que a pessoa gasta se locomovendo para o trabalho, para casa, para as funções dela, esse tempo faz falta. E é um tempo que nós temos de sobra aqui, porque o tempo de locomoção aqui é pouco. Então eu acredito que isso soma muito. Então as pessoas têm mais tempo de qualidade para dedicar para os filhos. A pessoa sai do trabalho aqui 6 horas, 6h10 ela está em casa. Então 7 da noite ele já está jantando com a família. Nos grandes centros não, isso é diferente. Ali em casa, na verdade, onde é que a gente reside fica a 13 quilômetros da entrada da cidade. Né? Sim, 13 quilômetros. 13 quilômetros 10, 15 minutos aí que você está ali. Daí muita gente da cidade procura agora chácaras e morar no interior e vem trabalhar para a cidade, né? Porque tem asfalto, tem qualidade de vida, é muito bom morar no interior, segurança. Graças a Deus a gente não pode reclamar da falta de segurança, não, porque segurança a gente tem vizinhos bons, tem tudo de bom aí. Sim. Não dá para reclamar não, graças a Deus. E eu digo para você que está assistindo a gente, você que mora nos grandes centros, nas grandes cidades, e você busca uma melhor qualidade de vida. Tire como modelo o estilo de vida das pessoas que vivem no interior, porque elas têm mais tempo de qualidade e elas dedicam esse tempo de qualidade para a família. Sabe? Isso é muito importante. Eu sei que a tua vida é corrida, eu já vivi muitos anos assim, engravatado, sentado na mesa de um escritório,
com o ar-condicionado ligado no talo. Eu já vivi muitos anos assim. Mas é possível você buscar maneiras, você buscar meios de escapar, dar uma escapada saudável, uma escapada, uma fugida de forma que não comprometa o teu trabalho e buscar um contato com a natureza, conversar com pessoas, um bate-papo, uma roda de amigos, um chimarrão, um café, né, uma saída, um lugar assim onde você possa deletar a tua mente do mundo digital, desse colorido do digital que nós temos vivido. É um conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Meu amigo, voltando aqui ao nosso assunto. Você está nessa terra há tantos anos e você, pelo que eu conheço um pouco da sua história, você é um camarada que gosta de servir. E isso nós já combinamos, porque eu também admiro a pessoa que tem prazer em servir. O que é servir? Servir é fazer pelo semelhante. De que forma? De alguma forma. De forma que agregue valor, de forma infraestrutura, de forma através do conhecimento, através de um serviço, através de uma ideia. Eu gostaria que você trouxesse para nós, não para vanglória, mas de uma forma assim que as pessoas entendessem como você tem trabalhado pelo seu próximo nesses anos de vida que você está aqui em Toledo. Eu vou começar pela minha atividade que eu escolhi como agricultor. Eu fui agropecuarista, produtor de leite. Então, a atividade é bastante difícil e aqui em Toledo faltava bastante incentivo e coisa, daí a gente foi indo, até que uma hora a Emater começou a procurar a ajuda do governo e a gente sempre daí fundamos uma associação dos condomínios de inseminação, que foi ali uma iniciativa da prefeitura na época também, que para levar genética para o campo, então talvez contratar um técnico e ter um carro, um técnico para fazer as inseminações, ficava muito caro, não tinha recursos, né? Então o recurso que tinha dava para comprar 4 botijões de sêmen. Né? E assim começou esse projeto e dava o curso, o Sindicato Rural, através do Senar, dava os cursos, e com isso especializou o produtor. O produtor aprendeu a fazer inseminação e também aprendeu a lidar com os animais. Daí a gente prosseguiu nesse trabalho. Eu fui fazer o curso, como promovi vários cursos, incentivei outros produtores e também trabalhei prestando serviço, fazendo essa inseminação artificial nos animais e ajudando os produtores quando precisavam. Assim, eu acho que Deus, ele dá o talento para a pessoa. E esse talento ele é para ser compartilhado, ele não é para você. A forma de agradecer, de fazer a Deus, é você servir ao próximo com aquilo que você sabe, com o talento que Deus te deu, e com certeza cada vez você vai ganhar mais. E dessa forma, assim, não só eu, como muitos produtores fizeram essa parte, a parte da Emater. Toledo tem bons veterinários nessa área, então se hoje Toledo tem essa produção agropecuária, graças à força do produtor, dos técnicos, dos agrônomos, dos veterinários e à vontade do agricultor aprender e cada vez produzir mais. Rapaz, você tocou num assunto muito, mas muito interessante. As pessoas, elas têm valores, as pessoas, elas têm conhecimento, só que muitos têm medo, ficam travados e não levam esse conhecimento adiante. Por quê? Porque as pessoas colocam as suas limitações. Como a sociedade podia ser melhor se as pessoas tivessem atitude de compartilhar aquilo que elas sabem? Todos nós, todo ser humano, por mais simples que seja, por mais culto que seja, a pessoa ela tem um conhecimento. Ela tem algo que ela pode agregar valor às outras pessoas. E trazer isso de forma sincera, de forma insistente, isso aí é extraordinário. E sabia que Deus devolve? Deus devolve. Tenho certeza disso. Isso volta em forma de bênçãos para a pessoa. Ele mesmo disse, dai e ser-vos-á dado. Sim. Então a pessoa que ela retém para ela o seu conhecimento, talvez é algo revolucionário. Sabe, uma vez eu fiz uma matéria, eu fiz um vídeo dentro de um cemitério. Por que eu fui lá? E eu mostrei as imagens e eu falei assim, você que me assiste, você imagina onde eu estou? E lógico que as pessoas que estavam assistindo já imaginavam que era um cemitério. E eu falei assim,
Esse é o lugar onde tem mais sonhos, mais objetivos, coisas extraordinárias que poderiam ter transformado a humanidade em toda a Terra. Esse é o lugar onde mais tem conhecimento. Mas o que aconteceu? Muita gente não pôs em prática. Ela morreu e ela levou para o túmulo aquele conhecimento. Por quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho apoio, ninguém me dá oportunidade, eu sou feio, eu não sei falar, eu não tenho condição. Cara, usa o que você tem. Vai à luta com o que você tem. E eu tenho visto que aqui em Toledo, especialmente onde a gente mora, é onde a gente está buscando ter esse conhecimento, eu tenho visto que essa terra é rica. É rica em pessoas assim. Pessoas que têm prazer de fazer. E isso faz toda a diferença. Então, nesses anos que você trabalha servindo, você não ficou só, não que seja pouco, mas você não ficou só nessa área de ajudar o produtor com inseminação, de viabilizar esse conhecimento. Você teve outras funções também, como, por exemplo, líder de comunidade. Sim, não foi? Foi, sim. Eu comecei assim minha trajetória, uma vez eu andava meio desanimado, até desanimado comigo mesmo, com a minha pessoa, porque as coisas não estavam andando. Quando a gente é novo, a gente tem aquela ambição de fazer muito, e muitas vezes não é assim que vai, a coisa vai meio devagar, né? E daí uma hora eu já não estava muito acreditando em mim mesmo, mas daí lá numa eleição de igreja, lá daí me chamaram e eu tive que assumir como secretário. Daí fizemos uma diretoria muito boa, tudo pessoal novo, né? Até eu era o mais assim de idade do grupinho. Nós fizemos um bom trabalho, dali a pouco me chamaram, tive que pegar a PM da escola, e assim foi. Depois a associação de moradores, e não que eu seja bom, isso, aquilo, melhor do que alguém, mas acho que, sei lá, eu tenho sorte na vida, eu acho que muitas coisas boas acontecerem. Sempre aconteceu coisa boa quando eu estava nas diretorias. Nunca aconteceu nada que a gente fosse desanimar, sempre o povo confiou muito. E na escola fizemos um bom trabalho, organizamos. Foi uma época de organizar a PM, que até ali as APM vinha meio assim, existia por existir, mas daí ali tinha que legalizar a documentação. Mas não é sorte. Tudo. E daí não. Também veio a reforma da escola, naquela época o povo esperava muito tempo. Daí depois eu era presidente da associação, um dia me apareceu um grupo de agricultores lá, me pediu para fazer uma reunião da associação, que eles tinham ideia, já tinham trocado ideia na época com o prefeito Derli Donin, para sair esse asfalto Toledo Sobradinho. Aí eu pensando assim, nossa, isso aí, será que vai dar alguma coisa? Mas vamos fazer a reunião. E foi várias reuniões, foi formada uma comissão e acabou saindo o asfalto, que era um sonho de todos. A vontade do povo era muito grande. Então a gente nisso tira uma lição de vida. Você nunca dispensa a ideia de alguém. Por mínima chance que tem, vá atrás. Se o povo tem vontade, o povo faz. Hoje eu vejo assim que o agricultor muitas vezes pensa muito só em trabalhar. Mas ele também tem que estar ligado na comunidade, no que está acontecendo, pedindo uma estrada, pedindo alguma coisa, melhoria. Porque só é atendido quem tem voz. Quem não botar a voz dele e pedir não é atendido, não. Já dizia a minha mãe, quem não chora não mama. Não mama, é bem assim, né? Então são lições que a gente tira da vida. Graças a Deus eu me sinto feliz assim de ter participado e ainda tenho... Acho que tem muito para dar para a comunidade, ainda se o povo quiser, né? Com certeza. E você tocou no assunto aqui, você falou assim, sempre nas minhas gestões, né, nos cargos que eu cuidava, seja da comunidade ou seja ali envolvido com empreendedorismo, sempre as coisas fluíam, dava certo de ser liberado na minha época. Sorte, você tocou no assunto aqui. Mas eu diria o seguinte, o próprio Deus ele fala que aonde o justo reina, a paz e o povo prospera. Então Deus vê, eu acredito nisso, Ludwig, que Deus vê a intenção da pessoa. Então a pessoa quer fazer, mas ela tem um limite. Então até o limite dela ela faz. Do limite dela em diante quem faz é Deus. Então ele abençoa, porque existem meios, o universo grita por isso, existem meios, existem verbas, existem caminhos e aquilo chega até você. Quando você quer fazer, quando você quer acrescentar na vida das pessoas. Você enxerga, pelo meu modo de entender, você enxerga a população como extensão da tua família.
Cara, quem me dera se as pessoas que estão à frente de governos, de cargos públicos ou de cargos privados, mas têm autoridade de fazer pelo próximo, quem me dera se elas enxergassem a população como extensão da sua família, enxergassem a rua como extensão da sua casa. Então isso aí pode ser um sonho distante meu, mas eu acredito no ser humano. O ser humano, ele é extraordinário, ele é a primazia da criação divina. Então assim, você tem uma história de respeito, que eu tive oportunidade, estou tendo a oportunidade de conhecer. Você mora num lugar ali onde há uma rota muito antiga minha de ciclismo. Eu amo fazer aquela rota ali. Pego a Speed e vou ali por Novo Sobradinho, Vila Nova, saio em Novo Sarandi, Vila Ipiranga e daí volta pela rodovia. E quando eu estou bem inspirado, eu volto ali sai lá dentro em Concórdia. Sai lá em Concórdia e aí pega Maripá. Então dá uma volta boa ali de uns 50 quilômetros ali. Tem que ser um dia assim, tá bem inspiradão. Mas ali, esses lugares aqui da cidade de Toledo, nós vemos, né, falando do ciclismo, nós vemos uma infraestrutura bacana. Nós vemos assim que não é de hoje que isso aconteceu. É uma história, né? Pessoas que vêm trabalhando. Ludwig, a geração dos 20 para cá, dos 25, até dos 30 para cá, essa geração, eles pegaram tudo fácil. Eu tenho 39, eu lembro de muita coisa dos meus pais. Então é muito fácil o filho chegar diante do pai ou falar assim, cara, você não tem visão do futuro. Eu já vi filho falar para o pai assim, você não tem visão para o futuro, para prosperar, você se acomoda, se contenta com pouco. Então, enfim, eu já vi filhos abandonar o convívio dos pais porque diz que o pai é acomodado, é satisfeito com pouco e coisa e tal. Mas eu venho de uma época, e você de repente vai se identificar com isso, eu venho de uma época onde os meus pais, os meus tios, eles trabalhavam de sol a sol, não tinha tempo ruim. Por muitas vezes, nós somos em 5 irmãos, por muitas vezes eu testemunhei o meu pai indo trabalhar com uma marmita de arroz e ovo e um pouquinho de feijão, porque não tinha carne. E ele não reclamava. Por muitas vezes nós morávamos em Campo Largo, e Campo Largo também é frio. Então naqueles invernos de 1990 alguma coisa, meu pai ia trabalhar de bicicleta, porque não tinha carro durante um bom tempo. Então, e não reclamava. E trabalhava para pagar aluguel, e a minha mãe fazia serviço de diarista para poder comprar comida. E era assim que funcionava. E a gente faltava um monte de coisa, mas não faltava o respeito, não faltava o carinho dentro de casa. E nós somos em 3 irmãos homens e 2 mulheres. Então, assim, eu sou o mais novo dos homens. A camiseta que eu usava já tinha passado pelos meus 2 irmãos. E aí de mim se reclamasse. O tênis que eu usava já passou pelos meus 2 irmãos. Aí meu irmão mais velho começou a trabalhar fichado, que falava, né, registrado. E meu irmão mais velho, ele cada mês comprava uma coisa para um dos irmãos mais novos. E a gente vivia com isso. Banheiro, com chuveiro quente, a gente foi ter depois de muito tempo. Era água esquentada na bacia, na panela, para tomar banho na bacia. E assim, a gente trabalhava. Com os meus 10 anos, eu estava ajudando meu pai na oficina. E fiz isso até os meus 16, quando eu fui embora de casa para trabalhar. Então, assim, essa geração dos 20 para cá, eles não vão saber jamais o que é isso. E não é culpa deles. É porque a nossa geração, a anterior, a sua geração, trabalhou para que isso acontecesse. Vocês quebraram pedra, vocês foram pioneiros, vocês abriram carreira no mato, literalmente, para tornar um estado, uma cidade melhor, para que hoje nós tivéssemos luz elétrica em casa, para que hoje nós tivéssemos ar-condicionado no quente, ar quente quando faz muito frio, chuveirinho elétrico e quando não esquenta bem o filho reclama. Então hoje a molecada tem celular, tem acesso à internet, tem roupa da boa e da melhor, tênisinho da Nike, né? E se não for de marca ele reclama. Tem carne todos os dias, tem refrigerante a rodo. Então nós, na geração dos meus pais para trás, na sua, não tinha isso. Era aquela vida regrada. Então produziu-se um tempo mais fácil. E essas pessoas que nasceram nesse tempo fácil, eles reclamam por qualquer coisa.
Então, por isso, quando eu converso, eu gosto de conversar com pessoas mais experientes do que eu. Não estou te chamando de velho, mas eu gosto de conversar com gente mais experiente do que eu, gente que me acrescenta, gente que divide valores comigo. E eu quero entrar num assunto agora aqui, meu colega. Família. Quem é o Ludwig Família? Pai, avô, marido? Conte para nós. São valores que a gente não abre mão, né? Eu, graças a Deus, escutei um senhor um dia falar assim, a vida do homem começa quando ele escolhe uma boa pessoa para casar e ali a vida depois vai embora. Boa. Então, sempre fui um filho dedicado aos pais, e meus pais também fizeram de tudo. Pensa, meu pai largou toda a família no Rio Grande do Sul dele, minha mãe já tinha os pais aqui, vieram um pouquinho antes, meu avô, seu Santo Puntel, que residiu em Vila Nova, muito querido por todos também. E, então, daí a gente tinha esse reconhecimento sempre pelo pai, e eu me sinto feliz porque eu pude acompanhar, até hoje acompanho meu pai, minha mãe até o último minuto de vida. Eu fiquei no sítio e assim, daí eu e meus irmãos, a gente incentivou eles a participar dos grupos de idosos. Eles foram viajar, coisas que eles não conheciam, uma praia, eles foram conhecer, foram lá para aquelas termas, fizeram muitas viagens, minha mãe gostava muito de sair, fizeram uma amizade muito grande. E isso tudo é bom, assim é a gente na família. Eu digo, para você trabalhar para a comunidade, primeiro você tem que cuidar da tua família, quando você está bem na família. Isso é verdade. Não abro mão de valores como Deus, pátria e a família. Boa. A família é onde é que começa tudo. Aquela educação de berço em casa, quando o filho vai na escola, não vai dar problema lá. Ele já chega com aquele respeito ao professor. Uma das coisas que eu sempre pedi para meus filhos. Vão na aula, respeite o professor, estude. Nunca me deram problema, porque desde pequenininho a gente põe na cabeça deles, olha, o pai está aqui, trabalhando firme, no leite, vocês vão ter a chance de estudar. Então, aproveitem. Eu gostava de ter me formado na faculdade. Eu consegui, com muito esforço do meu pai e da gente também, fazer um segundo grau. Fui da primeira turma da agropecuária do Colégio Premem. Naquela época a gente trabalhava o dia inteiro, meu pai inclusive comprou um carro para a gente poder vir na aula, porque precisava trabalhar e ajudar em casa, e meu irmão trabalhava fora, ajudava meu tio, e daquele jeito a gente foi. Também comecei muito humilde, assim como você falou, daquele jeito, a gente repartia o pouco que tinha e assim foi a vida. Eu procurei criar meus filhos mais ou menos no estilo que eu fui criado. E graças a Deus tenho muita felicidade, que sempre a gente vê as pessoas elogia eles no trabalho que eles fazem. Tem meu filho mais velho, trabalha 12 anos na prefeitura, e a filha é formada contadora, também trabalha no Ciscopar. E o mais novo é engenheiro civil. Ótimo. Eu tinha o sonho de ser engenheiro civil. Eu não consegui realizar como pessoa, que na época não tinha por aqui, tinha que ir longe, e o pai não tinha recursos, não tinha como a gente sair. E daí então incentivei o mais velho, ele daí até foi fazer uns vestibular, depois ele preferiu fazer administração, eu aceitei a vontade dele, né? E ele está muito bem também, e o mais novo, daí ele quis fazer engenharia, e daí eu me realizei meu sonho através do meu caçula. Casado há quantos anos? Casado há 38 anos. 38 anos. Muito bom. E daí, graças a Deus, sempre podemos viver bem. Minha mulher também vem de uma família humilde, onde é que meu sogro tinha 12 filhos. E eu sempre falo assim, penso, ele... Com 12 filhos, a dificuldade daquela época, né? Mas todos estão bem. O maior patrimônio que pode dar para um filho é a formação e ensinar a trabalhar. Primeira coisa é ensinar a trabalhar. Não adianta tu dar uma formação se ele não sabe trabalhar. Hoje, muita gente passa anos na faculdade, sai de lá, faz mestrado, faz doutorado, mas vai botar a pessoa a trabalhar, não sabe trabalhar, ele não tem nem coragem de trabalhar. Não sabe conviver, se relacionar. Então é muito importante primeiro
talvez, primeiro passo a trabalhar. Em casa já tem que ir ensinando o filho a trabalhar. E daí a disciplina, muito importante. Você ensinou isso, você não vai ter problema na vida de jeito nenhum. Eu vou entrar num detalhe aqui, que fique bem claro, essa é a minha opinião. Eu não acredito, Marcelo, eu não acredito em pessoas que se apresentam como governantes, como líderes, e eles não têm um histórico familiar de respeito. Ah, mas o fulano ele tem um amplo conhecimento em administração, em gestão disso, pós daquilo. Eu não acredito. Ele pode ter a estrelinha que for, mas se ele não tiver a estrela após a graduação chamada respeito de família, eu não dou credibilidade para essa pessoa. Essa é uma opinião minha, que fique bem claro. Porque antes de eu tentar ou eu querer organizar alguma coisa na sociedade, eu tenho que organizar a minha casa. Sim. Eu tenho que ser um líder dentro da minha casa. Então essa bandeira, na minha opinião, ela é indispensável para uma pessoa que pretende exercer qualquer tipo de cargo onde envolva pessoas, sociedade. Sabe organizar a própria casa, ele vai ter habilidade para organizar algo fora de casa. O contrário também é válido. Então essa é a minha opinião. Então você tem uma boa gestão dentro de casa, tem um bom casamento, não vou dizer sem problemas, porque isso não existe. Eu estou aí com menos da metade da sua história, eu vou fazer 17 anos de casado agora, e nós já passamos poucas e boas, imagino quem tem seus quase 40 anos de casado. Então, assim, a vida não é de facilidades. A vida ela é de desafios, de persistência. Um outro assunto que você tocou que eu achei interessante. Nós não sabemos fazer as coisas com excelência, mas nós insistimos. E o insistente, ele supera o habilidoso. Sim. Aquele cara que tem uma habilidade incrível, mas ele não insiste, ele vai ficar para trás do insistente, que de repente nem é tão habilidoso quanto ele. E a pessoa que tem ali aquela disciplina de fazer todos os dias, um pouquinho por dia, cara, esse chega longe. Esse chega longe. E você nos traz a tua história de uma forma suave, de uma forma gostosa, tomando aqui o nosso chimarrão, contando para Toledo e para todo o Brasil e do mundo inteiro, onde quer que chegue essa conversa, para que você compreenda a nossa linguagem. A minha linguagem é pessoas de valor. Nós conversamos, nós convivemos, nós temos a alegria de estar com pessoas que têm valores para compartilhar. O mundo está carente disso. O mundo tem muitas propostas, tem muitos super-heróis, heroínas aí despontando, dizendo que vai resolver isso, resolver aquilo. Mas o mundo está carente de valores. Pessoas que têm, que possuem valores para compartilhar. Então, quando eu encontro alguém, quando eu conheço alguém, eu, entre aspas, perco um bom tempo ali com aquela pessoa. Na verdade, não é perder, né? Mas investir, dedicar um tempo ali conversando, estando com aquela pessoa, tomar um café, ouvir ela falar. E eu quero deixar você bem à vontade, para você deixar uma mensagem para os nossos espectadores, algo que você carrega, né? De repente um pensamento seu, uma diretriz, uma palavra. É você e eles agora. Fica à vontade, transmite aí a tua mensagem, como se você pudesse resumir essa conversa aqui numa frase. Eu acho que cada pessoa tem uma missão na vida e levar a esperança. Você sempre tem que acreditar no ser humano. O jovem, hoje, o jovem também está carente, às vezes, de alguém que lhe dê um puxão de orelha, que chame a atenção dele. Ele tem vontade de fazer. Eu tenho, assim, algumas experiências com alguns jovens ali, que a gente, às vezes, você tem que chamar a atenção dele, ele vê, ele dá valor. Na vida, você tem que sempre tentar acreditar nas pessoas. Se você, o cara lá não tem capacidade, tem sim. Se você acreditar, chamar ele para o seu lado, ele vai trabalhar. Eu gosto de associação, trabalhar com associação de moradores, trocando ideias. Não é um pensamento que faz uma coisa, é você... Na família já sempre foi assim, a gente sempre tomou decisões em conjunto. E na sociedade, a mesma coisa. Sempre que eu participo de uma diretoria, eu sou uma pessoa que delego bastante
cada um tem a sua função, o tesoureiro é tesoureiro, o secretário é secretário, sim, e o presidente é presidente, mas o presidente sempre tem que ser assim, maleável para conseguir levar as coisas certo, e na vida também é assim. Tenho essa vontade de participar, agora com os filhos criados a gente tem mais tempo para poder se dedicar à vida, trabalhar para a comunidade, dar um pouco daquilo que Deus deu para a gente. Eu sempre penso assim, eu sempre falei para meus filhos, olha, vocês vão estudar, mas vocês, sempre que puder ajudar um semelhante, uma pessoa mais humilde que às vezes precisa, às vezes é muito fácil para a gente fazer qualquer coisinha, e para aquela pessoa vai resolver um problemão. Sim. E muitas vezes não se liguem, né? Mas a vida é assim, ajude o outro que você sempre se dará bem. É isso aí. E Deus, hoje infelizmente parece que a ciência, tem pessoas que estão mais preocupadas em provar que não existe Deus do que... E sempre é o contrário. Por mais que eles pesquisem, lá no fundo vai aparecer que Deus realmente existe. É só você acompanhar a catástrofe do Rio Grande do Sul, ver os depoimentos daquelas pessoas, e o que me deixa assim... aquela vontade daquele povo ainda está sorrindo e está com aquela vontade e vai se levantar. Vocês verão, o Rio Grande será grande, pode ter certeza. É a tua terra, né? É a minha terra natal. Eu encontrei nessa minha vida muita gente que, diante de tudo que eu falei, diante de tudo que padres e pastores e teólogos falaram, mesmo assim a pessoa não se convenceu da existência de Deus. E isso vai acontecer ao longo da nossa vida. Você que acredita em Deus, você vai encontrar pessoas que, por mais que você fale, por mais que você estude, por mais que você se dedique, a pessoa vai te olhar e vai dizer, não me provou nada. Isso é um fato. Mas eu nunca vou encontrar alguém nessa vida que me faça duvidar do que eu tenho. Isso também é um fato. A pessoa pode puxar os mais convincentes dos argumentos. A pessoa pode apresentar as mais grandes contestações, objeções para a minha fé. Eu jamais vou encontrar alguém que me faça duvidar do que eu tenho. Porque fé não é matéria. Fé é uma convicção. É certeza daquilo que eu não vejo. É convicção daquilo que eu creio, daquilo que eu espero. Então, parabéns pela tua história. Obrigado por ter vindo aqui tomar um chimarrão com a gente. E que tomemos mais chimarrão junto, né? Em outras ocasiões, não precisa ser assim formal como hoje. Essa é a história, ou um pouco da história, do nosso amigo Ludwig, cidadão aqui dessa terra de Toledo. E é uma pessoa que, quando eu encontrar na rua, eu vou sim tirar o meu chapéu para ele. Ludwig, obrigado mais uma vez. E as portas estão abertas sempre que você quiser voltar. Eu agradeço a oportunidade. É o que a gente gosta, é conversar, trocar ideias, procurar levar o melhor da gente para as pessoas, levar para as pessoas a alegria, a esperança. O mundo ainda existe esperança nessa humanidade. Tem muita gente boa que quer ajudar, que tem vontade de participar, e é só dar a oportunidade. Nós temos que acreditar no ser humano e principalmente em Deus. Deus é tudo para nós. Eu, quando estava numa dificuldade, sabe o que aconteceu, quando começou a melhorar a minha vida, o dia que eu aprendi a agradecer a Deus. Depois de um dia bem difícil, me lembrei de agradecer a Deus. Falei, obrigado por ter me dado essa força. E a partir dali, para mim, não tem mais dificuldade. A gente levanta com aquela vontade de fazer as coisas, de tarde mesmo cansado, se agradece a Deus e pronto, a tua missão está cumprida. Tudo que tu vai fazer, por semelhante, faça como se fosse fazer a Deus. Daí você será feliz e com certeza estará fazendo o bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. E dá-lhe aqui o nosso chimarrão. Até o próximo episódio do Pode Falar, Toledo.